Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para o 18º ponto de Fernando Lima. Acompanhe-nos a partir da Rádio Savana 100.2, do Facebook, do Chilingue.sapo, e também pode nos acompanhar através de YouTube, Fernando Lima. Boa noite, sei que esta semana participou em muitas conferências e hoje vem da Matola. Exatamente, das jornadas científicas do Banco de Moçambique, onde a questão da dívida pública, quer interna e externa, esteve na ordem do dia. Como nós sabemos, fala-se muito da dívida pública, aquela externa, nomeadamente das ocultas, e achei interessante que vários funcionários do Banco de Moçambique falaram de dívida oculta e dívida escondida, o que era, digamos, um termo tabu. A própria doutora Ana Clara de Sousa, que é uma ex-administradora do Banco de Moçambique e agora é representante do Banco Mundial em Angola e em São Tomé, se referiu à dívida oculta e à dívida não revelada. Devo dizer que o próprio presidente Nyusi, nesta sua deslocação a Washington, também falou de dívidas escondidas. Portanto, parece que já não é tabu falar-se disto, o que deixa, de algum modo, desconfortável o Ministro das Finanças, que nos veio dizer o ano passado que toda a dívida estava contabilizada, o FMI é que não sabia fazer bem as contas em relação à dívida. De qualquer forma, penso que, primeiro, todo este debate e que este debate tenha sido iniciativa do Banco de Moçambique é muito positivo. Por outro lado, e este é um ponto muito importante, houve um grande ênfase em relação à dívida interna, à dívida pública interna, ou seja, à forma como o governo, via Banco de Moçambique, se está a endividar, sobretudo em 2016, 2017, o que corresponde à seca dos fundos externos de apoio ao orçamento, que estão a ser compensados pela emissão de bilhetes do Tesouro. Ora, quer parecer que os bilhetes do Tesouro, segundo o Banco de Moçambique, ainda estão sob controle legal, ou seja, não entraram a sua emissão não entrou em derrapagem. De qualquer forma, isto é contraproducente, uma vez que todas as taxas de juro e todas as medidas de caráter monetário do Banco de Moçambique em relação ao setor privado visam, sobretudo, o crédito ao setor privado, e depois temos o governo num grande forrobodó a gastar para o seu orçamento, para as empresas públicas essas que também são deficitárias, está a gastar por via da emissão de bilhetes do Tesouro e que foram lançados outros a banca comercial, aliás, foi chamada lá de banca preguiçosa, agradece a emissão, porque é a banca comercial que é a maior compradora destes bilhetes de Tesouro, e são um negócio muito rentável para a nossa banca comercial. Fernando Lima escolheu como o fato de semana Luís Bernardo Onuana lança um livro e deixa de ser um escritor de um livro só. Exatamente, o Luís Bernardo Onuana finalmente decidiu aceitar reptos vários para ir ao seu baú de memórias, retirar uma coletânea de textos. Aparentemente há algumas crónicas inéditas, e vai lançar na próxima semana na estação dos caminhos de ferro, se não me engano, na próxima quarta-feira, um livro que leva o título de A Velha Casa de Madeira e Zinco. Não sei se é a casa dos pais dele no Chipamanin, certamente que deve haver uma alusão qualquer a este local
com memórias muito fortes para a família onuana. É importante recordar que o próprio pai do Luís Bernardo deu à estampa também um livro muito interessante. Portanto, acho que está um pouco na veia da família este gosto pela escrita. De qualquer forma, e tomando como pretexto o facto de Luís Bernardo estar a lançar este livro, eu gostaria de salientar e de saudar todo um esforço de muitas pessoas, de vários quadrantes, de darem à estampa as suas memórias, as suas teses de mestrado, de licenciatura, de doutoramento, o que torna o país, ou que transforma ou alterou o movimento editorial em Moçambique. Ou seja, eu não tenho as estatísticas presentes, mas nos últimos 2 anos há quase que um explodir editorial de obras de autores moçambicanos. Não são propriamente ficção e poesia, mas há claramente um movimento editorial em crescendo. Isso é de saudar. Claro que aqui depois há as questões de qualidade, as questões das próprias narrativas, é outro debate. Mas, para já, eu penso que é muito, muito importante que, finalmente, as pessoas venceram este medo, este tabu de tirar cá para fora aquilo que pensam, inclusivamente de temas tão controversos como é a questão da luta de libertação e, na prática, demonstrarem que não há uma narrativa única, não há uma história oficial, mas há muitas narrativas e há muitas perspectivas em relação a um mesmo acontecimento ou uma série de acontecimentos a que chamamos a história da luta de libertação nacional. Fernando Lima, vamos atacar agora os nossos temas elencados para este programa. Começamos com a entrevista de Afonso Dhlakama, que dá ao Seminário Savana com enfoque na questão de diálogo político. Afonso Dhlakama manifestou preocupação com aquilo, voltou a manifestar preocupação com aquilo que chama de lentidão no diálogo, mas é uma preocupação que está a roçar agora a um pouco de nervosismo. Como é que viu essa entrevista de Afonso Dhlakama? Eu entendi e interpretei como um crescendo no desconforto que Dhlakama sente em relação a esta problemática das conversações com o governo, das conversações que ele mantém com o presidente Núcio, uma vez que aparentemente é o seu único interlocutor. E, portanto, aparentemente, e nas suas próprias palavras, nada está a acontecer. Ou seja, eu combinaria estas últimas declarações com a anterior entrevista, onde ele já se manifestava desconfortável em relação à lentidão destas conversações. Para mim, a lentidão favorece claramente a agenda do governo, a agenda do Partido Frelimo, embora isto seja, eu diria, e talvez o termo correto não é uma vitória de pirro, no sentido de que, por exemplo, se houvesse um maior avanço em relação às conversações, o próprio presidente Nyusi, que enfrenta uma batalha muito importante em termos partidários entre agora e o mês de setembro, só sairia a ganhar com um desfecho positivo em relação ao dossiê Paz, ao dossiê que, em última análise, resulta de um entendimento com a Renamo e com o líder da Renamo. De qualquer forma, me parece que as coisas não estão bem. Há alguns prazos acordados, nomeadamente os prazos de julho em relação à documentação, 31 de julho, em relação às matérias de descentralização e à documentação que tem que ser analisada em relação à descentralização, e há um outro prazo que é 30 de junho em relação à desmilitarização da zona da Gorongosa. Ora, muito pouco aconteceu em relação a isso. Aliás, as forças governamentais ainda não saíram das tais 26 posições de que Afonso Dhlakama reclama. Exato, e o próprio repórter do Savana, estacionado no centro do país, teve a oportunidade de ver. Ora, é assim,
É verdade, sim, que não aconteceu, o prazo não foi esgotado, mas 30 de junho é já ali ao virar da esquina, ou seja, estamos a menos de uma semana. a 14 dias de 30 de junho, ou seja, a 2 semanas deste prazo. Será que todo o equipamento e todos os militares podem ser retirados nesse espaço de 2 semanas? Portanto, parecem-me genuínas as questões que Dhlakama levanta, e o que é certo é que não se vê noutros quadrantes também qualquer movimentação que nos deva deixar relaxados e confortáveis, no sentido que tudo parece bem. Ou seja, aquilo que nós temos como garantido até agora é que as armas não estão a ser usadas, muito embora continuem as perseguições, sobretudo a membros da RENAM na zona centro do país. E o próprio Afonso Dhlakama diz que o problema não está com Filipe Nyusi, o problema deve estar com certos setores, certas alas das Forças Armadas que não estão a obedecer o comandante-chefe. Nós já discutíamos aqui em programas anteriores de que seria muito complicado abandonar posições que foram conquistadas como iniciadores. Isso está-se a verificar? Bem, para já é a opinião de Jacinto Nyusi. É a opinião de Afonso Dhlakama em relação à questão da lentidão, ou do porquê da lentidão. De qualquer forma, já tínhamos antecipado esta possibilidade. Não é fácil, mas... Não é fácil, sobretudo, quando temos um passado. Certo, mas também só temos um comandante em chefe das Forças Armadas de Moçambique, e se esse comandante-em-chefe se quer afirmar e se quer mostrar claramente que está no controle das operações, ele tem que demonstrar isso, e demonstra como? Exatamente pelos movimentos de tropas que têm que acontecer como resultado dos entendimentos entre o Presidente da República e o líder da RENAM. Acha que Afonso Dhlakama está a ser novamente enganado? Eu diria, certamente que irrita muito o líder da RENAM este termo de estar a ser enganado ou estar a ser ingênuo, mas eu penso que sim, que há um misto aqui de ingenuidade e de boa fé aparente em relação a todas estas questões e à lentidão como todo o processo se passa, e que dá, inclusivamente, a impressão de que não se está a cumprir uma agenda conjunta, mas está, sobretudo, a cumprir a agenda governamental. É sintomático, que é curioso também, que Afonso Dhlakama fala na terça-feira para a RTP, 24 horas antes do Presidente da República, Filipe Nyusi, ser recebido por Rex Tillerson, o secretário de Estado norte-americano. Não há aqui uma estratégia de Afonso Dhlakama para exercer um pouco de pressão para que Filipe Nyusi receba algumas perguntas do outro lado? Como é que vai o dossiê de paz, depois deles também ouvirem Afonso Dhlakama? Eu penso que sim. A Dhlakama, apesar de anteriormente eu falar em ingenuidade, é uma raposa é um animal velha, político. É um animal político, e certamente que ele indiretamente não se recusa a ser parte da própria agenda de contactos entre o governo de Moçambique e a administração americana. Ao antecipar-se à visita, ao fazer declarações no momento da visita, claramente que suscita ou torna mais premente que a própria administração, e pela voz do secretário de Estado, questione o Presidente da República em relação ao processo de paz. Aliás, a questão da paz no encontro
entre o secretário de Estado e o Presidente da República é incontornável. Aliás, é minha convicção pessoal que desde que começou este diálogo a dois, há aqui um dedo americano em todo este processo que não está confirmado, é uma mera suposição da minha parte, mas a seu tempo saberemos de qual foi o papel da diplomacia americana nestes últimos passos em relação ao movimento para o estabelecimento de uma paz efetiva em Moçambique. E mesmo assim, Afonso Dhlakama apela à calma e acredita que até final deste ano as negociações já estarão fechadas. Acredita também, com todos esses atrasos que estamos a ter, aqui o processo de descentralização, a desmilitarização, está tudo atrasado. Eu gostaria de ser realista. Tenho sérias dúvidas que esse calendário possa ser cumprido, embora era de todo interesse para todas as partes que esse calendário fosse encerrado, fosse cumprido, porque se o calendário da paz for cumprido, toda a frente económica, toda a frente que tem a ver com o investimento externo, com a atração de novos investimentos e com a negociação de vários acordos que estão em cima da mesa, nomeadamente sobre a dívida e sobre o retorno dos doadores, este empurrão ou o encerrar do capítulo guerra e paz, ou encerrar do capítulo do relacionamento do governo e da Renamo, iria dar um grande empurrão para que outros acontecimentos se precipitassem em Moçambique, nomeadamente a retoma económica. Sobretudo depois da divulgação do relatório Kroll, e depois vai desamarar todos esses nós. O relatório Kroll é uma parte crucial para o desamarrar desses nós. O relatório Kroll é, de facto, a peça-chave. O processo de paz é um processo autónomo, independente, ajudaria muito, mas não faz parte diretamente do pacote económico. O relatório Kroll, sim, é uma peça envolvente e uma peça, digamos, sine qua non para que outras questões, de facto, se desamarrem, nomeadamente aquelas que elenquei anteriormente e que têm a ver com um acordo com o Fundo Monetário Internacional, um acordo sobre a dívida, ou seja, um acordo com os credores, e também o retornar dos doadores aos seus programas de apoio a Moçambique, nomeadamente os programas de apoio ao Orçamento de Estado. Fernando Lima, vamos ao segundo tema, que tem a ver com a visita de Filipe Nyusi aos Estados Unidos da América e Cuba. Filipe Nyusi continua de forma já agressiva, com a sua diplomacia econômica. Esteve nos Estados Unidos pela segunda vez, depois de ter sido eleito presidente da República, participou na Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, mas antes da sua chegada teve este importante encontro que já abordamos anteriormente com o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson. Sei que acompanhou também, qual é a avaliação que faz desta visita de Filipe Nyusi, a segunda, aos Estados Unidos? Bem, em primeiro lugar eu gostaria de dizer, e ao contrário que todos os arautos presidenciais tentam colocar ou tentam enquadrar esta visita, o Presidente foi participar numa conferência económica. Aqui em Moçambique isto não é muito normal, embora mesmo presidentes que antecederam Nyusi o tenham feito. É apenas uma participação numa conferência económica. Eu, por acaso, não consultei o site desta conferência, não vi quantos presidentes estavam lá, quantos ministros estavam nesta conferência, mas é uma conferência importante e é habitual que presidentes sejam convidados a participar. Nós temos alguns complexos em relação
em relação a este tipo de participações, porque achamos que quando o Presidente vai ao exterior tem que se encontrar com o outro Presidente da República, mas até ficamos complexados se o outro Presidente da República não se desloca ao aeroporto, quando isto muitas vezes são questões decorrentes do protocolo. O protocolo assim estabelece quem é que vai ao aeroporto receber o chefe de Estado, e isto não significa de modo algum uma diminuição em relação ao estatuto de chefe de Estado. Aliás, vimos já as primeiras imagens da chegada de Nyusi a Cuba, e também não foi Raul Castro que foi ao aeroporto receber Filipe Nyusi, que me parecer que era o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, que esteve no aeroporto. Vi também que não havia nenhum tapete vermelho nem grupos culturais para receber Nyusi. Portanto, significa que cada país tem o seu protocolo, tem a sua forma de receber os seus visitantes, e, portanto, não é... E, bem, também há depois uma hierarquia em relação às próprias visitas protocolares, se é uma visita de trabalho, se é uma visita de Estado, se é uma visita oficial. Tudo isto tem protocolos diferenciados. Portanto, o que o Presidente Nyusi foi fazer aos Estados Unidos foi participar numa conferência, aproveitar essa conferência para fazer contactos de negócios, e depois, claro, se fosse possível enquadrar nesta visita outros contactos oficiais para dar esta ideia do bom relacionamento que existe entre a administração moçambicana e a administração americana. De facto, encontrou-se com o secretário de Estado e com o secretário de Comércio. É importante, e dá esta ideia de que os governos têm um bom entendimento. A outra questão importante, e que podemos discutir se era necessário que estes assuntos sejam dinamizados pelo chefe de Estado, é que Moçambique tem um problema grave de imagem, e, portanto, o chefe de Estado, sendo esta figura principal e que dá a cara, em última análise, pelo país, as suas deslocações devem tentar puxar para cima a imagem do país, e, portanto, ajuda a sua aparição. Aqui não estamos na Coreia do Norte. Portanto, o nosso presidente viaja em quase todo o mundo. Aliás, vimos que, por causa da questão das dívidas, muitas capitais se fecharam às visitas do chefe de Estado. Portanto, ele tem que maximizar estas oportunidades de deslocações ao exterior para mostrar que Moçambique, não obstante este problema das dívidas, não é um Estado pária, não é um Estado que se pode comparar ao Zimbábue aqui ao lado. Por exemplo, nós vemos que Robert Mugabe aproveita como pode as reuniões, as Assembleias Gerais das Nações Unidas para se deslocar a Nova Iorque, para dizer que vai aos Estados Unidos, quando ele não pode ir aos Estados Unidos. Ou seja, se não fosse o pretexto de ir a Nova Iorque, ele não podia ir aos Estados Unidos. Nem sequer pode ter conta bancária. Ele e uma série de ministros nem sequer podem ter conta bancária nos Estados Unidos. Portanto, é preciso colocar no contexto correto essa deslocação e não tentar ver algo na deslocação que não houve, que não aconteceu e que não tem esse estatuto. Portanto, no fim do dia, quais são os dividendos que o Presidente obteve da visita aos Estados Unidos? Novos acordos, mais dinheiro para Moçambique, o levantamento do bloqueio do FMI e dos doadores. Quer-me parecer que nada disso aconteceu, e isto deve ser dito. Ou seja, há uma agenda política e há um retoque de imagem
de natureza política que compete aos políticos fazer, e há uma interpretação jornalística que deve ser feita, e essa interpretação e análise jornalística não tem nada a ver com os objetivos que os políticos pretendem fazer ou transformar este facto que é a deslocação do Presidente aos Estados Unidos. E nesta cimeira, que é uma cimeira econômica Estados Unidos-África, falou-se também da lei do AGOA, a Lei de Oportunidade de Crescimento para a África, dotada em 2000, em que Moçambique tem a possibilidade de exportar, Moçambique e vários países, exportar livre de tarifas aduaneiras. Moçambique tem possibilidade de exportar 6 mil produtos, só exporta 3, caju, tabaco e açúcar, e rende com isso anualmente 90 milhões de dólares. Pensava que também exportava camarão. É muito pouco. Isso é muito pouco, 6 mil para 3. E isso não é demonstrativo de que não produzimos nada e não temos nada para exportar. Exatamente. Aliás, hoje nas jornadas científicas do Banco de Moçambique, o antigo ministro Namburete fazia exatamente a referência às exportações, que antes do ênfase nos megaprojetos, Moçambique exportava 20 produtos diferenciados para o exterior. Hoje, dos 5 principais produtos para o exterior, nenhum corresponde àquilo que é designado como exportações tradicionais de Moçambique. São exportações decorrentes dos megaprojetos, e dessas grandes exportações de Moçambique, a única que deixa a maioria do seu dinheiro em Moçambique é a exportação de energia para o Zimbábue e para a África do Sul, porque a exportação do alumínio, a exportação do gás, a exportação do carvão, aquilo que fica são, sobretudo, as estatísticas daquilo que exportaram, porque os investidores externos também exportam os ganhos alcançados com as exportações desses produtos. Portanto, o que deixam em Moçambique são os impostos acordados e depois todos uma parte dos custos das operações, nomeadamente os salários que pagam às pessoas que são residentes em Moçambique. Fernando Lima, vamos a um breve intervalo e voltamos com o encontro entre o Presidente da República e o Presidente da Anadarko. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a discutir a visita do Presidente da República aos Estados Unidos, a participar na Cimeira Estados Unidos-África. Fernando Lima, nesta Cimeira, o Presidente da República aproveitou para ter um encontro com o Alan Walker, que é o presidente da Anadarko, e discutiram sobre contratos de exportação, que a saída disse que são discussões muito complexas, que têm que ser feitas com cautela. Me parece que a Anadarko está um pouco mais atrasada que a ENE. Tem a mesma percepção? Está mais atrasada porque o projeto é muito mais complexo. É muito mais complexo em termos das engenharias de exploração do próprio gás, ou seja, é preciso fazer as perfurações e depois estabelecer-se um pipeline do local das perfurações para a costa moçambicana, uma vez que as fábricas de transformação ou de liquefação do gás estarão localizadas na província, na península de Afungi. Isto um aspecto. O segundo aspecto é que os volumes do gás a explorar são muito maiores. A própria Anadarko não conseguiu ainda fazer a pré-venda de todo o gás que tem a expectativa que vai conseguir a partir... Diferentemente da ENE, que já entregou tudo a ENE, que já entregou só para o projeto Coral, sim, que é o tal que o Descalzi diz que é um aperitivo. É um cheirinho. Portanto, é um cheirinho. Portanto, estamos aqui a falar
de volumes muito maiores e, portanto, tem implicações comerciais, depois tem implicações financeiras, não só dos investimentos a fazer, da alavancagem financeira que é preciso encontrar fora das próprias empresas que estão a participar no projeto. Há problemas do mercado do gás, não só pelo abastecimento do gás, quer do gás de xisto dos Estados Unidos, do gás que é extraído no Catar e do gás australiano, e também os próprios preços do gás. Portanto, não se faz ou não se entra na aventura do gás sem que determinados pressupostos de natureza comercial, mas também de natureza financeira, estejam assegurados. Isto são uma parte dos aspectos. Os outros aspectos têm a ver também com as próprias pressões que são exercidas sobre a parte moçambicana, e o presidente Nyusi enfatizou isso no dia da assinatura da maior parte dos acordos que levaram ao lançamento do projeto coral da ENI. E isto significa que Moçambique tem que abrir mão de algumas premissas importantes que têm a ver com as quantidades do gás que revertem para Moçambique, dos preços, dos royalties, dos impostos e da própria participação da ENH, que é a nossa empresa pública, que vai participar ou que está a participar também neste projeto na área 1. Portanto, aqui podemos discutir se tem que ser o Presidente da República que trata estas coisas, ou pode ser o Executivo da ENH, pode ser o Ministro da Energia que discute essas questões. De qualquer forma, em termos de comunicação e imagem, aquilo que o Governo está a tentar demonstrar é que até o Presidente está envolvido nesta questão do gás para fazer andar as questões mais rápido. De qualquer forma, e mesmo antes da visita do Presidente Nyusi aos Estados Unidos, era claro que a decisão final em relação aos primeiros investimentos de exploração do gás na área 1 só vão ser feitos no próximo ano, ou seja, 2018. Outros encontros, e depois também houve a assinatura, o Instituto Nacional de Petróleo, INP, divulgou a assinatura de 3 acordos com a Anadarko, que são adendas, e há a possibilidade de disponibilização de 400 milhões de pés cúbicos de gás para o mercado moçambicano ao longo dos 25 anos. Então, aquilo que não vamos ganhar no coral sul do negócio da Eni, vamos apanhar do lado da Anadarko. Exato. Aqui finalmente vamos poder falar de gás de natureza infraestruturante, ou seja, aqui podemos sim falar do lançamento das bases e dos pilares para a indústria pesada moçambicana. A indústria dos fertilizantes, mais centrais térmicas ou centrais energéticas a partir do gás, a transformação no gás noutro tipo de combustíveis. Aliás, pensa-se que a Shell será um dos países ou uma das companhias interessadas neste tipo de projeto. E, portanto, de facto, o gás da Zona 1, este gás da área 1, tem esta natureza de contribuir grandemente
para o lançamento de infraestruturas e de outros projetos de largo alcance em termos industriais em Moçambique. Não obstante dizer isso, a área 4, que é a área explorada para a Eni, não se restringe apenas ao projeto Coral. Há outros grupos de poços na área 4 que serão também ligados ao projeto onshore, ou seja, ao projeto de trens de transformação de gás na península de Afungi. Só uma pergunta, Fernando Lima. Com a crise no Catar, que vantagem é que nós teremos? O Catar é o maior player do gás mundial. Bem, é assim, se de facto a crise no Catar levar a outro tipo de consequências, quando eu estou a falar de outro tipo de consequências, significa boicotes num sentido mais lato que tenham a ver com as próprias exportações do gás, com situações que tenham a ver com o lançamento de um conflito militar na zona em que envolva o Catar e, portanto, as exportações do próprio gás possam vir a ser prejudicadas em função de um conflito militar. Sim, isso, em termos estratégicos, é claramente um benefício para Moçambique, como foi um benefício para muitos países o fechar dos campos de petróleo no Iraque quando aconteceu a guerra no Iraque, como foi um benefício para outros países quando a Líbia, os poços petrolíferos da Líbia tiveram que ser fechados em função dos conflitos ou do conflito interno na Líbia. De qualquer forma, a situação no Catar, não obstante a hostilidade demonstrada pelos seus vizinhos em relação ao Catar, que é acusado de patrocinar terrorismo no Médio Oriente, com o Irão, está longe de se tornar um conflito de outras proporções, nomeadamente que afete as exportações do gás, que leve à interrupção da própria exploração do gás. E o próprio Omar Mita, o PCA da NH, disse lá nos Estados Unidos que é preciso acelerar o passo para aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas no mercado internacional. Claro, as oportunidades não são eternas e elas também se alteram a todo momento. Aliás, nós estamos a assistir a esta situação. Os preços do gás e os preços do carvão há 2 anos estavam cotados numa determinada fasquia, onde poderíamos ver, digamos, o mel a chegar a Moçambique, e depois tivemos um deserto completo que levou a que, inclusivamente, várias companhias tivessem suspendido a exploração do carvão em Moçambique. Aliás, Moçambique, e hoje a conferência do Banco de Moçambique hoje serve para explicar muitas coisas. Foi feita aquele recurso, aquela história bíblica do ciclo das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, ou seja, Moçambique tem que ter a capacidade de poupar nos anos de boas colheitas, para depois poder, na época das vacas, no ciclo das vacas magras, conseguir resistir e conseguir equilibrar as suas finanças, resultado da poupança que fez nos anos mais benéficos. E, portanto, precisamos de olhar para os grandes projetos nesta perspectiva e não como resultados de imediatismos em relação aos próprios benefícios. Aliás, Moçambique fez uma coisa completamente incrível. Ainda não estávamos a receber os benefícios do gás
do gás e do carvão, sobretudo do gás, e já estávamos a entrar num projeto megalómano de proteção. Já estávamos a torar o dinheiro, como diz o povo. O dinheiro ainda não estava a entrar, mas nós já estávamos a consumir um dinheiro que não tínhamos. Visitou também Filipe News, encontrou-se com os executivos da ExMobil, General Electric, da Caterpillar, encontros de cortesia. Isso são questões de imagem. É importante sempre o apertar de mão, aparecer na fotografia, e faz bem ao nosso ego, ao ego do país, do chefe de Estado, dos executivos dessas companhias, mas é isso mesmo. Não temos qualquer informação que daí decorreram outro tipo de operações complementares em termos de investimentos em Moçambique. O chefe de Estado fechou esta quinta-feira nos Estados Unidos, seguiu para Cuba um velho amigo de Moçambique para uma visita de 3 dias, haverá encontros bilaterais com o governo do Raul Castro. O que espera dessa visita a Cuba? Bem, isto é um bocadinho uma visita de nostalgia, e é uma visita de nostalgia por uma pessoa ou por um chefe de Estado que não esteve diretamente envolvido nesses anos épicos do período revolucionário. De qualquer forma, em termos de enquadramento histórico, eu acho que estas visitas são sempre importantes. Há correntes no Partido Frelimo e há correntes moçambicanas que, quando se fala de Cuba ou de outros países que desempenharam ou que tiveram um papel muito importante no passado de Moçambique, olham com um sentido de desprezo para esses relacionamentos. Ora, para além da história que não se apaga, é importante realçar que milhares de moçambicanos estudaram em Cuba. E mais importante que os estudantes terem ido a Cuba é que, nessa altura, foi feita uma política de discriminação positiva em que, possivelmente, muitos destes moçambicanos que foram a Cuba, se não tivesse havido este programa, dificilmente teriam acesso à escola secundária e depois teriam usado esta plataforma para chegar ao ensino superior. Portanto, Cuba foi muito importante. Eu não gosto muito desta palavra, mas no empoderamento de vários milhares de moçambicanos e, por via desses moçambicanos, das suas próprias famílias em todo o país. E também, como ficou demonstrado, não me parece que esses milhares de moçambicanos voltaram de Cuba transformados em milhares de comunistas, em milhares de marxistas-leninistas que transformaram Moçambique numa república vermelha. Nós, aqui na MediaCup, tivemos vários jovens na nossa redação que estiveram em Cuba. Um dos nossos, ou seja, o primeiro editor do jornal Savana, o Salomão Moiane, foi um professor moçambicano em Cuba, e não me parece que a MediaCup, embora haja pessoas que têm simpatias marxistas na nossa empresa, não me parece que isto seja propriamente uma base de difusão do marxismo-leninismo em Moçambique. Vamos ao terceiro tema, e é o último, nesse caso, tem a ver com as conferências provinciais do partido governamental. Terminaram todas elas esta semana e parece que vai ganhando forma o xadrez de Filipe News, mas esperam-se grandes batalhas para a composição da comissão política e também para a eleição do secretário-geral. Fernando Lima, como é que viu estas conferências com as entradas e saídas? É assim, do ponto de vista tradicional, dos partidos tradicionais, em termos de esquerda-direita,
não aconteceu, não Absolutamente parece que nada. aconteceu nada disto. Ou seja, debate de ideias mais à esquerda, mais à direita, mais conservadoras, mais revolucionárias. Não, nada disso me parece que esteja a acontecer. Aliás, acho que o Partido Frelimo meteu a ideologia na gaveta, sobretudo a ideologia de esquerda na gaveta. E muito dos pronunciamentos ideológicos da Frelimo são chavões, muitas vezes chavões muito desprovidos de conteúdo no sentido profundo. Quer-me parecer que têm emergido ao longo dos últimos anos velhas questões que reputo de importantes, não nego a sua importância, mas que têm a ver mais com a construção do Estado-nação e menos com uma luta ideológica. Quando eu estou a falar sobre isto, estou a falar sobre temas importantes e que são caros à Frelimo, que têm a ver com unidade, com coesão, com sentimento nacional, e aqui estou a entrar também no chavão, na luta contra o tribalismo, o regionalismo, o racismo. De qualquer forma, quando falamos de regionalismo, racismo e tribalismo, isto significa que eles existem e que estas próprias conferências tiveram muito disto. Não se diz isto abertamente, mas hoje o regionalismo e o equilíbrio regional, o equilíbrio étnico, é muito mais importante do que, por exemplo, as questões do género. O equilíbrio, por exemplo, nas listas entre homens e mulheres. Basta ver de 11 secretários provinciais do Partido Frelimo, um partido que tenta valorizar a mulher, há apenas um secretário, uma secretária provincial em Manica, portanto, mas das conversas partidárias, das conversas dos militantes que estiveram nas conferências partidárias, falou-se muito desses equilíbrios, de quem estava no secretariado, de quem eram os delegados ao Congresso, de quem eram os candidatos e as listas para o Comitê Central. Portanto, as questões de natureza política neste enquadramento esquerda-direito não me parece que sejam importantes. Há claramente uma fulanização das escolhas. Gosto deste, não gosto daquele, esta pessoa merece, aquela pessoa não merece. Dentro deste espectro de pessoalização de candidaturas e listas, claro que havia uma questão importante, que era saber se Filipe Nyusi chega confortável ou não ao Congresso, porque o Congresso correrá bem a este presidente do partido se a composição do Congresso lhe for favorável. E daquilo que os militantes dizem, uma vez que os jornalistas não tiveram, digamos, acesso ao âmago das questões que estavam em causa em termos das próprias eleições, pelo menos aqueles que são os apoiantes conhecidos do presidente estavam muito satisfeitos com os resultados eleitorais, não obstante não estarem completamente satisfeitos, não obstante eu não sentir uma particular euforia em relação ao momento eleitoral. Mas o processo não acabou
como aliás o próprio secretário da mobilização enfatizou, António Nikice, isto é um processo em crescendo. Há outros movimentos que irão acontecer entre estas eleições preparatórias e o próprio Congresso, e é preciso, de facto, não subestimar a importância que a Comissão Política tem no Partido Frelimo, tem em relação à própria condução das questões políticas mais importantes do país, uma vez que numa estrutura que está montada em termos de partido-Estado, embora me parece que Nyusi, desde o princípio do ano, tenha de algum modo desconstruído esta mesma estrutura, é a Comissão Política do Partido Frelimo que dá as orientações ao Governo. Ora, se houver uma Comissão Política, que não tem que ser uma Comissão Política subserviente ao Presidente, mas uma Comissão Política que dê apoio tácito e apoio crítico uma massa crítica ao Presidente, e que seja exato. Esse, aliás, é um ponto muito importante. Uma fonte de massa crítica e de produção de massa crítica para ideias fundamentais sobre o desenvolvimento do país e sobre o posicionamento estratégico do país. Isto seria um grande contributo para o país e para o próprio chefe de Estado, porque me parece que a Comissão Política, na forma como funcionou nos últimos 2 anos, funcionou mais como um grupo de obstrução e de posicionamento político, digamos, crítico em relação ao próprio chefe de Estado, em relação ao próprio presidente do partido. O que ressalta aqui nestas conferências, é a não eleição da interventiva governadora, muito voluntariosa também nos últimos anos, da governadora de Sofala, a senhora Helena Taib, que sucumbiu nestas conferências e tenta entrar para o Comitê Central desde Quilimane em 2006. Foi em Sofala, na cidade de Beira, um centro de muitas lutas e onde o Partido Frelimo é minoritário. Bem, o Jornal de Savana, de algum modo, dizia que Helena Taipo estava num cargo ou numa posição que é claramente um presente envenenado. Ou seja, Taipo teve provavelmente a província mais difícil de gerir em Moçambique. É importante realçar que no passado e no tempo do Partido Único, esta província foi gerida sucessivamente por Armando Guebuza, por Marcelino dos Santos. Não estou seguro se Mário Machungo também passou por Sofala. Estava na Zambésia. Mas esta província sempre foi uma província problemática, e não foi o facto de Guebuza e de Marcelino dos Santos terem estado em Sofala que trouxeram esta província para a Frelimo. Aliás, na minha opinião, acho que a passagem desses 2 líderes da Frelimo por Sofala ainda aumentou mais o posicionamento oposicionista de Sofala e das pessoas de Sofala em relação à Frelimo. Portanto, a Constituição de Sofala como bastião, não da Renamo, mas da oposição, é uma questão histórica. Aliás, nas eleições que Salazar organizou, perdeu. É importante realçar. Não, a Beira sofre, estou a falar neste caso da capital de Sofala, sofre do síndrome de segunda cidade. E de segunda cidade que, inclusivamente, está colocada geograficamente numa posição em que poderia ser mais facilmente considerada como a capital de Moçambique do que
Maputo, que fica no extremo sul do país. Ora, faria todo o sentido que a capital do país fosse exatamente no centro de Moçambique, e o centro é a Beira. Portanto, há este síndrome em relação à Beira, mas toda a zona de Sofala sempre foi uma zona de muita contestação. Por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica, no tempo colonial, que era uma igreja servil às autoridades portuguesas, até por força do acordo missionário da Concordata, na Beira protagonizou, e na zona centro, protagonizou várias ações de rebeldia em relação à ocupação colonial. Depois da independência, a Igreja Católica em Sofala foi o grande bastião da oposição ao partido único. Por isso é que surgiam aquelas acusações que o Dom Jaime era da Renamo, que era o bispo da Renamo. Aliás, até o próprio atual arcebispo da Beira, que tem nacionalidade argentina, também já foi rotulado de bispo da Renamo. Ora, não é uma questão se Dom Jaime ou Dom Cláudio Zoana são da Renamo, é que a província de Sofala, a cidade da Beira, são claramente bastiões da oposição, não são zonas de controle da Frelimo. Uma última questão em relação, já temos pouco tempo, em relação a este tema. É importante que Filipe Nyusi chegue ao Congresso a agitar já o acordo de paz com a Renamo. Bem, isto resolveria... se Filipe Nyusi... Ou teria um tapete estendido? Conseguisse este trunfo, claramente conseguia ter o tapete vermelho estendido em relação ao pódio no Partido Frelimo, acho que chamam o Presidium. Teria o tapete vermelho estendido até ao Presidium do Congresso. Por isso que me parece, ou seja, a Frelimo tem que decidir se quer este ganho até setembro ou se quer protelar o mais possível um acordo, um entendimento com a Renamo, fazendo que os acordos só surjam à beira das eleições autárquicas, porque o início das eleições autárquicas marca exatamente o período eleitoral, porque logo a seguir, um ano depois, se vão realizar as eleições gerais, as eleições para a escolha do novo presidente da República em Moçambique. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa. Eu sou Francisco Carmona. Os cuidados técnicos estiveram a cargo de André dos Santos. Nos encontramos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.